A gente está aqui com Pablo Tufano, ele é coach de relacionamento e hipnoterapeuta. Pablo, obrigado pela presença, um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, Evandro. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, Pablo, eu tenho muitas questões e pensamentos sobre esse assunto. Primeiro que eu acho a nossa sociedade bem machista. E aí eu falo por conta própria que eu sou um machista tentando não ser machista, tentando desconstruir uma aprendizagem de uma vida inteira. E aí eu vindo de uma família bem machista, eu fui praticamente ensinado a algumas coisas. Às vezes até de forma direta, mas nem sempre de forma direta. Uma delas é, você é homem e o homem tem como instinto a traição. Isso pra mim é uma grande mentira, uma baita de uma mentira. E talvez por esse discurso, por essa sociedade machista, não só isso, é claro, tem vários outros aspectos, mas por isso também a gente tenha um grande número de pessoas traídas hoje na sociedade, né? No nosso meio, no nosso dia a dia. Então eu quero perguntar o porquê acontece a traição, mas eu tento entender o porquê acontece e fico me perguntando, o que fazer depois de uma? E aí? Ótimo. É muito bom essa tua introdução, né, de como é que foi criada a nossa sociedade, a família. Exatamente a primeira coisa que a gente tem que ver é que tem tipos de traição. Por exemplo, tem uma traição que é recorrente e tem uma traição que é esporádica, que só aconteceu uma vez. Por que é importante a gente olhar isso? Porque as causas geralmente são diferentes. E aí a gente precisa entender isso. Quando uma traição é recorrente, provavelmente veio da infância. Por exemplo, quando a gente vive um trauma na infância, um trauma ou uma crença que o nosso pai colocou, a gente pode viver ela de três maneiras. Uma é, eu vou seguir aquilo que eu aprendi. Isso é muito traiçoeiro. Por quê? Tanto para o homem quanto para a mulher. Digamos que é o pai que está traindo. Aí eu vejo meu pai traindo e eu tomo uma decisão inconsciente de dizer, eu preciso honrar meu pai. Ou seja, se meu pai traía, eu preciso trair também. E essa pessoa, por mais que ela diga, eu vou ser fiel, não, agora vai ser sério, eu vou mudar, a tendência é que ele continue naquele comportamento, porque está lá no inconsciente. É preciso cuidar daquela criança ferida, porque senão dificilmente ela vai mudar. Consegue mudar? Consegue, mas é bem mais difícil. A segunda coisa que pode acontecer é evitar qualquer coisa. Se meu pai está traindo, eu não quero trair, então o que eu vou fazer? Eu não vou ter relação nenhuma. Ou seja, começo a namorar a menina que eu estou gostando, mas eu sei que eu vou trair ela, então vou fugir. Ou a terceira coisa é, eu faço o oposto, ou seja, que é o meu caso. Por uma coincidência do destino, porque essa decisão ela é aleatória que o inconsciente faz. Então, meu pai traía e minha criança, ela decidiu que eu ia fazer o oposto. Então, para mim é muito fácil não trair, porque eu decidi que eu ia fazer o oposto do meu pai. Mas a mesma decisão que fez eu não trair, outras pessoas decidiram trair. E aí a gente precisa cuidar dessa criança. Diferente daquela traição que é esporádica. Por exemplo, nossa, eu sempre amei minha esposa, eu quero ficar com ela, eu amo ela, mas eu não sei o que aconteceu, eu caí em tentação. Eu não queria ter feito isso, mas aconteceu. Isso, muito provavelmente, existem pesquisas que dizem que não tem a ver com a infância, mas com a morte. Ou seja, chega um momento da vida que a pessoa diz assim, a vida tá chata, eu tenho mais uns 25 anos de vida, o que eu vou fazer? Será que é só isso que a vida tem para me oferecer? Será que eu nunca mais vou sentir aquela emoção de novo? Eu preciso viver isso de novo. E aí, então, quando a gente entende qual é o tipo que está ligado ao seu caso, a gente começa a trabalhar. Então, isso que tu falou de que o teu pai ensinava isso, realmente é muito importante a gente olhar e cuidar daquela criança. E isso a gente faz através de regressão, através de hipnose. A gente chega naquele momento que o teu pai estava te falando, homem que é homem precisa trair. E aí você pergunta, o que aquela criança está precisando? Está precisando de uns bons conselhos. Ótimo, então o Evandro grande vai dar um conselho para o Evandro pequeno. Evandro pequeno, não precisa escutar teu pai, ele estava em outra geração, ele não sabia lidar tão bem com as questões, mas você já está em outra época, você é uma criança evoluída, você pode tratar bem as mulheres como elas merecem, assim como você quer ser traído.
Quando você faz isso, o seu inconsciente começa a acreditar nessa nova informação. E aí o teu comportamento muda instantaneamente. Sabe o que é legal, Pablo? Eu tenho uma fé, né? Eu tenho uma crença, e muita gente que assiste o canal aí tem uma crença também, você deve ter a sua crença e tudo mais. E eu acho muito importante, você falou da regressão e tudo mais, do Evandro Grande, falar com o Evandro Pequeno. É impressionante que, de formas diferentes, tanto a questão da fé quanto da ciência falam da importância dos acontecimentos de uma infância na casa de uma vida adulta. Você está falando de um caso. A psicologia faz a mesma coisa, né? Um trauma nasceu quando? Então vamos voltar quando nasceu esse trauma para que esse trauma seja tratado, para que você saiba lidar com ele. A fé cristã, por exemplo, fala de perdão. Cara, se você foi magoado ou se alguém te chateou há 20 anos atrás e você não perdoa essa pessoa, essa falta de perdão pode fazer com que você arraste um trauma, um problema para o resto da sua vida. Então, acho que isso mostra a importância do que você está falando. De um trauma, não só trauma, mas de um momento, de alguma coisa vivida na infância que influencia para o resto da vida. Agora, tem uma explicação, assim, por que existem esses 3 tipos de atitudes nessa ocasião? Por que eu posso simplesmente honrar meu pai? Por que eu posso fugir? E por que eu posso fazer totalmente o inverso? Assim, tem uma explicação ou não? Cada um reage de uma forma e pronto. A explicação é que aquela criança, ela não tem muito recurso para se proteger. Ela é uma criança indefesa, mas ela precisa de um jeito para se proteger daquela situação. Ou seja, se eu repetir a história do meu pai, eu sou igual ao meu pai, então eu me protejo. Ou se eu fizer o oposto do meu pai, então eu me protejo também, porque, enfim, eu não vou cair nos mesmos erros. Ou se eu simplesmente fugir, eu também me protejo, porque eu fico longe daquela situação. O importante é perceber que essa decisão, ela é inconsciente. Enquanto você não tem consciência dessa decisão, você continua repetindo. Esse é que é o problema. Agora, tu falou de uma coisa muito interessante, que é o perdão. Né? E é importante a gente ver como é que funciona o perdão e no cérebro, como que a gente entende e como que a gente pode perdoar melhor. Porque se a gente não perdoa, a gente continua carregando aquilo. Né? Então, se eu não perdoar a pessoa, provavelmente eu posso repetir aquele caso. Ou então eu vou, na minha próxima namorada, eu vou jogar os problemas em cima dela. A pessoa vai sair na esquina e eu já penso, não, você vai me trair. A pessoa não fez nada. E isso é muito comum acontecer. Então, como que a gente faz para perdoar? Primeiro, tem que entender que essa dor emocional, ela está numa parte do cérebro chamado sistema límbico. É lá no meio, bem pequeno. Ali está os nossos traumas, nossas primeiras lembranças, nossas emoções. E por fora está o nosso neocórtex, que é a nossa parte racional. E é importante entender que são cérebros que estão conectados, mas eles são partes diferentes. Quando a gente tenta perdoar através da razão, simplesmente, a gente tenta, mas a gente não está falando com a parte do cérebro que está ali o problema. Então, eu tenho que entender o outro lado, eu tenho que perdoar, Jesus mandou perdoar, eu tenho que perdoar, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu não estou falando com aquela parte do cérebro. Como que eu falo? Através da hipnose é uma das melhores formas. Aí você volta naquele dia, você fecha o olho, ou através de um processo de hipnoterapia com um profissional, e aí você conta uma nova história para o seu inconsciente. Lembra daquelas fitas VHS que a gente gravava e depois gravava por cima? A hipnose, ela tem esse poder de gravar uma nova história por cima. Até uma história, o que aquela criança ou aquela pessoa que foi traída está precisando? Está precisando xingar aquela pessoa e dizer para ela não trair. E você conta isso para o seu cérebro e o cérebro inconsciente, começa a acreditar que é verdade. O racional sabe que não é verdade, o racional sabe o que aconteceu. Mas, como o inconsciente acredita que talvez a hipnose a traição nem tenha acontecido, é mais fácil de perdoar e aí sim você consegue ter uma decisão através disso. Se eu vou melhorar a relação ou se eu vou continuar, mas de uma forma onde eu me perdoei e perdoei a pessoa. Legal. A gente está caminhando já para o final do bloco, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque eu falei do machismo no começo, e aí, independente do sexo, se é homem ou se é mulher, eu acho que a gente vive também no momento em que poucas pessoas têm a autoestima alta, que têm conhecimento das suas emoções, das suas atitudes. E por isso,
muitas vezes, elas se apegam emocionalmente a outra pessoa. Então, assim, eu só sou feliz se eu fizer tudo que aquela pessoa quiser que eu faça e por aí vai. E aí, até quando ela é traída, ela se sente culpada por isso, porque não foi ela que preencheu tal lacuna, não foi ela que fez tal coisa. Nunca foi o companheiro que tomou a atitude errada. Então, eu queria falar um pouquinho do sentimento de culpa, sabe? Para quem foi traído, que se sente culpada. Como é que é essa relação? Como melhorar isso também? Primeira coisa é entender que a culpa, ela é um mecanismo que ela por si só já é muito destrutivo. Então, por exemplo, digamos que tem um vaso e aí eu toquei no vaso na mesa e ele caiu. E aí a pessoa diz, você quebrou o vaso, a culpa é sua. Aí eu digo, não, a culpa é tua que botou o vaso ali. E aí as pessoas passam anos brigando para ver de quem é a culpa, mas o vaso continua quebrado. Quando a gente troca essa perspectiva e olha o lado da responsabilidade, o que que é? Eu quebrei o vaso, eu tenho responsabilidade de colar ele de volta. Mas você botou o vaso aqui pertinho, então qual é a sua responsabilidade? Você me ajuda a resolver. Por que que eu digo isso? Porque numa traição, ela é um ponto crucial, onde o relacionamento ou ele vai ruir, ou ele vai ficar morno pro resto da vida tendendo a morrer, ou ele vai resolver e vai melhorar. Mas isso precisa de um trabalho dos dois. Os dois têm responsabilidade de diferentes níveis naquela traição também. Enquanto a gente fica discutindo de quem é a culpa, simplesmente não vai sair do lugar. Às vezes, descobrir de quem é a culpa não quer dizer nada. Não faz diferença. E isso é interessante perceber também. Por exemplo, tem uma pessoa que ela tinha sido traída num nível de o marido falar assim, não, a culpa foi sua de eu te trair. Chegou nesse nível. E aí ela reclamava e xingava ele, mas toda vez que ele dizia, tá bom, então eu vou embora, ela, não vai embora, eu te perdoo. E aí o que a gente vai? Vai na infância e vê o que ela tinha sido abandonada pelo pai. Uma dependência emocional, né? Uma dependência de uma figura masculina. E aí, como ela tinha sido abandonada pelo pai, aí ela falou, não, abandono eu não aguento. A traição, tudo bem, minha criança não foi traída, mas a criança foi abandonada. Então, isso eu não suporto. Entendi. Então, quando a gente cuida da criança, a gente consegue cuidar do adulto. Muito legal. Pablo, queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Muito legal o papo, passou bem rápido esse segundo bloco. Quem tiver em casa, quiser trocar uma ideia, pegar um contato seu, como é que faz? Pode me achar no site comoesquecerumgrandeamor.com.br ou no Instagram Pablo Tufano. Obrigado, Pablo, de novo. Um prazer receber você aqui.